Estamos ao vivo. Muito boa noite. Boa noite, galera. Espera aí que eu tô escolhendo um filtro. Muito boa noite, muito boa noite. Boa noite, meu amor. Boa noite, galera. Aí. Nossa convidada já está ao vivo com a gente. Boa noite, Carla. Boa noite, Jô. Deixa eu aceitar a solicitação da Carla aqui. A gente vai bater um papo muito bacana hoje. Ei, Carla. Boa noite, gente. Vai dando feedback do som, vai dizendo para mim se tá legal, se a luz está muito forte, se minha cara está muito branca. Olá, Carla. Boa Oi, noite. boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, Carla. Estou Estão super me ansiosa vendo para esse nosso bem? bate-papo. Também. Tá ótimo, aqui tá ótimo. Ai, legal. Sabrina, Deixa eu ver primeiro essa quero luz. agradecer a oportunidade, obrigada demais. Eu acho que é sempre muito bacana a gente conversar com outras mulheres, a gente trocar ideia, trocar experiência. Eu acho que é muito agregador. Então, obrigada aí pela oportunidade do papo. Estou bem animada, estou bem ansiosa, acho que vai ser nota 10. Eu que te agradeço, Carla. Obrigada mesmo. Eu sei da sua correria também. Acompanho lá os stories com os filhos, na correria. Sei bem como é que é nossa vida, né? Cheia de tarefas, nossos multipapéis. Muito É isso obrigada por aí. você estar aqui hoje compartilhando esse tempo e esse conteúdo com a gente. Pessoal, vai Um dando um prazer. feedback aí, se o som tá legal, se tá tudo certinho, para a gente prosseguir. A Carla tá linda. Eu peço feedback, gente, mas eu peço da luz, do som, não do cabelo, da cara, nem das olheiras, Ai, tá? gente, Quanto a pois isso, é, não porque é uma precisa hora falar. dessas. Eu falo, Não, eu fico Sabrina, que pra buscando um mim. filtro aqui. Não, eu tô sem filtro, tô na cara e na coragem. Eu falo que pra mim fazer uma live às 5 da manhã é tranquilo. Mas depois das 19 horas, pra mim é porque realmente vale a pena. Porque eu sou totalmente do dia. Então, assim, não Nossa, reparem a cara. loucura. Pessoal, vamos mandando aviãozinho aí pra galera. Vamos convidar todo mundo para vir participar desse papo com a gente. Eu já estou mandando aqui o convite aqui para o pessoal vir assistir a live, vir passar esse tempinho com a gente. Sai mandando aviãozinho aí para todo mundo. Eu já Deixa convidei eu enviar geral. meus Convidei as amigas, convites. convidei as inimigas, convidei todo mundo. Mandei até para você sem querer aqui, mandei convite para você. Ah, tô mandando convite aqui, galera, façam o mesmo. Compartilha aí, porque tem sempre alguém que está precisando ouvir uma palavra que vai fazer uma diferença aí. Às vezes a gente nem sabe, a gente nem imagina, mas uma palavra que você ouve, às vezes dá um conforto no coração, ou às vezes dá uma luz, um insight assim de algo que você nem pensava e vem de uma palavra assim num momento que você não está esperando e faz toda a diferença. Carla, se apresenta para o pessoal, vou deixar você se apresentar. Se apresenta aí. Bom, muito prazer. Meu nome é Carla. Eu sou de Belo Horizonte, estou falando aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Se vocês sentirem um cheiro de café e pão de queijo, sou eu mesma. Sou Eu casada, também estou em tenho Minas. dois. Ah, então, se soubesse, eu ia fazer um café. Eu estou em Juiz de Fora, estou em Juiz de Fora, Ah, então você está quase no Rio, né? Você está mais carioca do que quase no Rio. mineira. Pois é.
Então, bom, o que eu falei com Sabrina, que eu acho que é o mais bacana de compartilhar, assim, a gente está agora, né, em Belo Horizonte, mas eu voltei para o Brasil recentemente. Minha família e eu, nós moramos por 5 anos em Hong Kong, que fica ali na Ásia, né, na China, região administrativa especial da China. E eu acho que essa coisa, né, de ter ido morar do outro lado do mundo tem tudo a ver com a temática do nosso papo, que é medo. As pessoas que eu converso, que eu falo dessa experiência que eu tive, elas falam, mas você não teve medo? Como é que foi? E assim, o medo, ele está presente na minha vida desde sempre. Então, por isso que eu achei que tem tudo a ver esse papo. Né? A gente morou em Hong Kong por 5 anos. Foi uma experiência muito nova para mim, porque eu saí de Belo Horizonte e fui para lá. Meu marido tem uma profissão que ele fica viajando, então ele não ficava lá com a gente. Quando eu me mudei, a minha filha mais nova tinha 3 anos de idade, o meu mais velho tinha 6. E foi uma loucura. Foi muito doido. E no final do ano passado, por conta, né, da questão da pandemia, nós voltamos para o Brasil. E deu medo também, né? Porque o meu lar era lá e a gente está aqui agora. Também nós não sabemos por quanto tempo, mas estamos aí. Então, essa sou eu. Carla, quando você foi para lá, foi a trabalho? Foi por causa de trabalho? Então, o meu marido recebeu uma proposta de emprego. Ele trabalhava aqui no Brasil e foi para lá. Ele falou, vamos? Eu falei, vamos. E nós fomos. Então, assim, eu abri mão da minha questão profissional, eu me formei em Direito, me especializei em Direito Criminal, mas eu fui para lá sem pensar em nenhuma possibilidade de emprego, de trabalho, porque eu realmente não sabia como seria. E o lifestyle lá, para mim, não comportaria advogar e tudo mais. O que eu fiz lá, porque também eu sou uma pessoa que é ligada no 320, eu fiz um blog que eu comecei a contar da minha vida de expatriada, as minhas experiências de viagem. Comecei a estudar sobre planejamento, sobre organização, sobre gestão de tempo, que naquela época eu não fazia a menor ideia que fosse virar um negócio, que ia virar um empreendimento que eu estava fazendo para mim. Mas assim, profissionalmente, nada. Eu era mãe em tempo integral. Esposa, mãe, enfim. Só isso. Que não é só, né? Não é só, já é muita coisa. Eu faço ideia do tanto de medo que você deve ter vivido, porque eu mudei de cidade e eu já sentia muito medo. A insegurança do que está por vir, né? Essa insegurança, principalmente quando tem a questão profissional envolvida. Eu, quando mudei de cidade, quando saí do Rio aqui para Juiz de Fora, eu vim para uma cidade que eu não conhecia ninguém, eu não conhecia nada, eu não sabia o que estava me esperando. E assim, pelo que eu passei, eu posso imaginar o que você passou. Gente, é você dar um salto sem você estar olhando aonde você vai pisar, para onde você vai cair. Né? Eu estou abrindo mão de emprego, eu estou abrindo mão de tudo, assim, para o novo. O que será que está por vir? Né? Será que eu vou conseguir emprego? Ou a gente começa com um monte de será. Será, 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 será. E o medo, muitas vezes, impede as pessoas de dar esse passo. É justamente esse medo que bloqueia muita gente. E é claro que as coisas podem dar errado? Podem. Mas elas podem dar muito certo? Como deu para você, como deu para mim, como dá para muita gente também? Pode também. A gente só vai saber se a gente der o passo, né? Exatamente. No meu caso, essa minha mudança, essa questão profissional, ela era além para mim. A minha dificuldade era, cara, se meu filho passar mal, meu marido não estiver aqui, como é que eu vou fazer? Porque eu falo inglês, mas não é a língua oficial deles o inglês. Então, não é em todos os lugares que as pessoas falavam inglês. Pegar um táxi, gente, era uma coisa assim, absurda. Né? Foi um desafio muito grande.
Se eu tivesse pensado, se o medo ele tivesse me paralisado, eu teria deixado de viver uma experiência que foi um divisor de águas na minha vida e dos meus filhos também, né? É interessante, sim, medo, todo mundo tem, é um instinto. Ele está ligado à sobrevivência, à sua preservação, à preservação dos seus, da sua família. Então, é natural a gente ter medo. Uma pessoa que não tem medo, ela não é normal, porque ela é imprudente, ela se torna negligente, não é verdade? Então, sim, sentir medo é normal. Mas o que eu costumo falar para as pessoas, né, que eu tenho atendido e tal, é: olha no olho do seu medo, entenda o medo, de que você está sentindo, coloca o medo na bolsa e vai com ele mesmo. Né? Ah, e se não der certo? Gente, todo mundo erra. A gente tem, né, uma coisa assim, e se der errado? Gente, se der errado, deu, aprenda com o erro, cometa novos erros, porque com aquele certamente você não vai cometer de novo, porque você já aprendeu. Mas uma coisa que me chama, né, muita atenção é assim, as pessoas com medo de errar, elas não estão dispostas a tentar. Por que não pode errar? Que perfeccionismo que é esse? Né? Então, essa coisa que eu acho que a gente tem que ficar atento. Carla, uma coisa que me chama muita atenção nessa questão é justamente o identificar o medo. Quando você falou aí, olhar no olho do seu medo, reconhecer o seu medo, eu acho que a maior dificuldade está aí. As pessoas não sabem de que elas têm medo. Qual é o temor? E lutar contra um inimigo invisível é uma guerra perdida. Exatamente. Como que você luta contra uma coisa que você não sabe com o que você está lutando, você não sabe o que você está enfrentando? Então, o primeiro passo, acho que o ponto-chave é identificar o seu medo. É reconhecer, é aceitar. Sem vergonha, sem culpa, é normal, todo mundo tem. É isso aí mesmo que você falou. Todo mundo tem medo. Então, eu reconhecer, eu acho que é o primeiro passo. Identificar e reconhecer. Eu tenho medo disso, eu tenho medo por isso, por isso e por isso. Porque eu percebo, nos meus atendimentos também, com alguns coaches, eu percebo que muitas vezes o medo não é de se der errado, é se der certo. E aí o que eu faço, tem né? Tem gente que quer escalar a montanha, mas não quer chegar no topo, não. Sabia? Tem medo. E se eu conseguir? E se eu fizer sucesso? E se eu fizer sucesso? E se der certo? Tem gente que tem medo de dar certo, mas ele ainda não identificou que o medo é esse. É incrível isso, mas isso acontece muito. Isso acontece muito, por incrível que pareça. É essa coisa, né, da gente ter esse... Isso eu chamo que é um planejamento estratégico, né? De você entender o que está acontecendo. Eu costumo dizer que a gente vive num piloto automático, né? As demandas vão chegando, a gente vai reagindo, aí a mesma demanda chega, a gente reage de novo, aí chega um momento que você fala assim, ai meu Deus, não está dando certo, mas você continua agindo da mesma forma e esperando um resultado diferente. E você ter esse planejamento estratégico, você olhar as coisas com a sua razão, a cabeça ela está em cima do coração, tem um motivo, né? Você não pode ser conduzido pelo seu emocional. Você tem que deixar a sua razão, você olhar a coisa de uma forma racional. Peraí, eu estou com medo de quê? Eu estou com medo de dar errado? Eu estou com medo de dar certo? Outra coisa também, né, que paralisa muitas pessoas. Eu estou com medo do que os outros vão falar? E muitas vezes a gente não assume esse temor. A gente tem um discurso, né? Eu tinha até pouco tempo atrás, eu não tô nem aí. Não, a gente tá. A maioria de nós, a gente ainda se preocupa muito com a opinião dos outros. Mas a questão é, até que ponto que isso vai te paralisar? Até que ponto que isso vai fazer com que você não caminhe? Porque, gente, numa boa, você falar assim, poxa, não deu certo. Então, deu, e agora? Ferrou, o que eu vou fazer? É uma sensação desafiadora. Mas você falar assim, como poderia ter sido se eu tivesse feito? Isso eu acho que é, assim, avassalador. Sabe? Eu acho que é avassalador.
Eu costumo sempre, nesse processo de identificar o medo e vencer, eu costumo imaginar o pior cenário. Eu gosto de imaginar o pior cenário. Eu tenho um risco para correr. Eu vou arriscar um empreendimento, eu estou me envolvendo num novo empreendimento, é um risco grande e tal. Bate o medo, bate a insegurança. E se der errado? Tá, se der errado, qual o pior cenário? Qual a pior coisa que pode acontecer? Eu sempre faço essa pergunta. A pior coisa, pior. O que de pior pode acontecer? Aí eu imagino aquele pior cenário. Ainda assim, vale a pena? Qual o melhor cenário que pode acontecer? Eu faço eu coloco na balança, né? Faço esse ponderamento. Qual o pior cenário e o melhor cenário? O melhor cenário está compensando o pior? Se está compensando, mete as caras e vai embora. E vai fundo. E isso é o planejamento estratégico. É você analisar a coisa, você falar, olha, e eu percebo, é tão interessante, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela me disse assim, cara, eu quis tanto essa situação, eu quis tanto, 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 e eu consegui. Era um emprego. E agora eu não sei como lidar com isso. E a pessoa está abrindo mão. Porque ela não deu conta, ela não se planejou, ela não fez essa análise, né, que você comentou. Tá bom, se eu conseguir isso, qual que é o pior cenário? Qual que é? Porque tudo na nossa vida, você tem perdas e ganhos. Mesmo se a coisa der certo, não é perfeito. E eu percebo que muitas vezes as pessoas também, elas deixam de investir num sonho, num desejo, num empreendimento, num relacionamento, porque, não vai ser perfeito, então eu vou me frustrar. Mas, gente, nada é perfeito, né? Eu poderia contar aqui para vocês dessa minha experiência de morar fora e citar inúmeros pontos que são negativos. Mas eu prefiro olhar os pontos positivos, porque os negativos eu aprendi. O que depende de mim, eu não vou errar de novo. Mas os positivos são tão bons, né? E uma coisa assim que eu percebo, você tem filho também, né? Tenho até neto. Meu Deus! Nossa! Tô chocada. Tenho uma netinha. Gente! Não, nem tanto. Não, super Tenho uma jovem. netinha, três filhos e uma netinha. Uau! Então você é mais multifuncional então que eu. Porque eu tenho só dois. E são pequenos ainda. E eu percebo assim, eu tenho tentado passar para os meus filhos isso. A minha menina mais nova, ela chegou aqui no Brasil agora, ela falava português igual gringa. Tem coisa que ela ainda não entende direito. E se você não fala devagar com ela, ela não compreende. E eles tiveram uma disputa de natação há umas semanas atrás. E ela falou comigo assim, mãe, e se eu não entender o que o professor me mandar fazer, como é que vai ser? Tô com medo. Eu falei, minha filha, pega o medo, joga ele na piscina e dá um caldo nele, afunda ele. Se você não entender, fala que você não entendeu. Faz mímica. Mas você não vai deixar de fazer? Por que você tá com medo? Vai junto com o medo. E ela foi tão bacana porque ela me deu esse feedback. Ela falou, mamãe, eu tava com medo mesmo, mas o medo foi pra piscina comigo. E quando eu comecei a nadar, ele ficou para trás. Olha que coisa linda isso. Né? Porque a gente é muito exemplo. As crianças, elas refletem o que a gente é. Então, se você é uma pessoa que tem medo, que não mete as caras, os seus filhos, eles vão também ser essas crianças que não estão dispostas a arriscar, não estão dispostas a dar a cara. E eu acho que isso é uma coisa muito perigosa, de verdade. Sem dúvida. Eu fico imaginando, você está aí falando da sua experiência, eu fico, meu Deus, imaginando tudo que você deve ter vivido e quantos medos você deve ter vivido, quantos medos você deve ter superado. Eu tive uma experiência de passear pela Europa e uma vez eu estava com... Eu não falo nem inglês, tá? Nem inglês. E uma vez na Suíça,
eu estava com muita fome, muita vontade de comer comida, porque eu já não aguentava mais comer lanche, né? Comer fast food. Eu falei, eu quero comer comida, um arroz com feijão. E cadê que você não sabe falar, que você não sabe se expressar, né? Aí entramos num restaurante e eu com o cardápio na mão, todo em alemão. Eu falei, meu Deus, como é que eu faço? Aquilo é desesperador. Eu quero comer bife, batata frita, arroz, feijão, e você não consegue. Assim, eu consegui pedir ajuda porque reconheci um português que estava numa mesa próxima. Eu vi um coroa com um chapéu de cowboy. Eu falei, peraí, aquilo ali é brasileiro, peraí. Fui pedir ajuda, falei, dá uma ajudinha aqui. E então, assim, eu fico imaginando o tanto de coisa que você deve ter passado de estar num país assim, onde você não fala a língua, onde você não tem pessoas conhecidas. Eu vivendo hoje numa cidade, ainda hoje eu estava comentando sobre isso, eu vivo numa cidade onde eu não tenho parentes, onde eu não tenho um ciclo, né, para dar aquele suporte, porque você está num lugar onde você tem uma avó para dar uma olhadinha numa criança, né, para dar uma ajudinha. Rede de apoio, você está num lugar que você está sozinho, que você não tem essa rede de apoio. Isso te deixa, né, te dá aquela insegurança e tal. Mas eu estou conquistando o meu espaço aqui. Eu estou me desenvolvendo aqui, eu estou fazendo minha vida, eu estou atingindo patamares assim que eu não imaginava de atingir há uns anos atrás. E se eu não tivesse dado esse passo, e se eu tivesse ficado com medo, porque eu não vou ter para a família, porque eu não vou ter a rede de apoio, porque eu não vou ter o emprego, porque eu vou ter que mudar de carreira. E se eu não estaria onde eu estou hoje? Exatamente. Então, assim, como o medo limita, como o medo bloqueia. E quando a gente consegue identificar isso e romper essa barreira, é realmente algo maravilhoso. E o que a gente quer chamar a atenção hoje é para esse ponto, para alertar as pessoas de como é bom vencer esse medo. É maravilhoso, porque é uma coisa que mexe com a sua autoestima, né? Você está falando aí, poxa, eu tô aqui, eu dei as caras, e você tá conquistando seu espaço. Cara, você olhar na frente do espelho e você falar assim, cara, eu sou foda. Eu nem sei se pode falar, mas você falar assim, cara, eu dou conta. A gente é muito foda. A gente é muito, cara. Isso é maravilhoso pra sua autoestima. Você olhar e você falar assim, eu estou dando conta. Eu sou dono das minhas escolhas. Eu tenho poder sobre a minha vida. Isso é maravilhoso. Porque quem tem medo perde o direito de escolha, perde a liberdade, porque ele vira refém do medo. E aí, o que acontece, né? Quando a pessoa é refém do medo? Isso mexe com a autoestima dela, ela se sente impotente, ela se sente frustrada, ela olha o outro que dá conta e fala, cara, por que eu não consigo? Ela começa a se sentir menor. Exatamente. Né? E o contrário é muito maravilhoso. Eu falo com meu marido, se a gente não for para Hong Kong, eu vou para Marte, eu vou para a Rússia, eu vou para o Cazaquistão, porque eu dou conta, porque depende de mim. Vai dar medo? Oxe, vai, claro que vai. Mas você vencer esse medo, você colocar ele na bolsa, você afogar seu medo, gente, a sensação de ter o controle das suas escolhas, eu acho que isso vale qualquer coisa. Isso é empoderamento. Isso é poder. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Eu já escutei muita gente falar assim pra mim. Quando eu conto que assim, eu deixei pra trás um relacionamento de mais de 20 anos, um emprego estável, fechei uma empresa e família, tudo, a sua estabilidade, sua casa, tudo, sua estabilidade total. Coloquei o que cabia de roupa, de livros, de sapato, da sua vida de bens materiais. Eu coloquei o que cabia dentro de um Gol. E mudei de estado para um lugar onde não sabia o que me esperava, onde eu não tinha nada. Fui para um apartamento onde não tinha nem lugar para dormir. E um ano depois eu estava com o meu emprego, montando minha empresa, fazendo minha pós-graduação, com a minha vida toda estabilizada e formada. As pessoas falam assim, eu já escutei muita gente falar assim, que coragem. Nossa, você é muito corajosa. Mas, cara, eu sou corajosa, mas você também é. Exatamente. Porque a coragem, ela tá dentro de mim na mesma proporção que ela tá dentro de você.
A diferença tá o que eu faço no que eu faço com a minha coragem, no que você faz com a sua. Porque eu uso a minha coragem, a minha força, eu lanço mão dela, como eu lancei, quando eu senti que o lugar onde eu estava não estava me fazendo feliz, quando eu senti que eu não estava mais num lugar que me fazia bem, que eu não estava vivendo o meu propósito, que aquilo não era o que eu queria, que bens materiais não iam me fazer feliz. Quando eu reconheci, quando eu identifiquei, quando eu enxerguei que eu precisava dar esse passo, que eu precisava mudar, que eu precisava de algo novo, e eu peguei essa coragem lá dentro de mim, igual você tem dentro de você, igual todos vocês têm dentro de vocês, eu peguei essa coragem, lancei mão dela e falei, é hora de eu te usar. Agora eu vou te usar. E vamos ver no que vai dar. Entendeu? E todo mundo tem essa capacidade. Quantas pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão nos assistindo, que estão aqui participando dessa conversa, ou que vão assistir essa conversa depois, quantas pessoas já deixaram para trás oportunidades nas suas vidas? Um dia desses, você faz lives às 5 da manhã, eu faço às 3 no TikTok, eu faço às 3 horas. Eu tenho a sessão coaching de pijama às 3 horas lá no TikTok. E um dia desses eu estava conversando com uma mãe de 5 filhos e ela disse para mim que ela tem medo de tudo. Ela falou, eu tenho medo de tudo. Mas o que é o seu tudo? O que é esse tudo? O que é tudo? De tudo, eu tenho medo de tudo. Ela não sabia explicar o que era o tudo. Ela se considera medrosa, é uma pessoa medrosa, tem medo de tudo. Não sabe explicar o que é esse tudo. E quantas coisas, assim, ao longo da conversa, conversando e tal, você vai percebendo quantas oportunidades essa pessoa já deixou de viver, quantas coisas ela já deixou de crescer. E, cara, chega a ser um egoísmo. Eu percebo que chega a ser um egoísmo, porque se você se poda, se você se limita e se você permite que esse medo te bloqueie, olha o que você está fazendo com seus filhos, olha o que você está fazendo com a sua família. Você está bloqueando eles também, você está limitando eles também. Quando você amplia o seu olhar, quando você amplia o seu horizonte, você está ampliando o dos seus também. Com certeza. Então, é egoísta você pegar o seu medo e deixar ele dominar a sua vida, e colocar porque você está prejudicando a vida dos seus filhos. Né? Sem dúvida nenhuma. É muito interessante. A Cristina Faria fez um comentário aqui que eu quero comentar, que ela falou, a sensação de vencer o medo é maravilhosa, mas como é difícil. Gente, tudo nessa vida que vale alguma coisa é difícil, dá trabalho. A única coisa que não dá trabalho é ficar gordo, gente. É a única coisa. Qualquer coisa. Eu acho que até ficar gordo dá trabalho, eu acho que dá. Pois é, quem tem aquele metabolismo, né, que eu morro de inveja, tem que se esforçar também. Agora, qualquer coisa que você queira conquistar, que você queira romper, que você queira transformar, dá trabalho. E trabalho é muito bom. Trabalhar é uma coisa muito boa. Essa superação, o que as pessoas chamam de trabalho e dizem que é uma coisa ruim, que é o desafio, gente, é maravilhoso. Você conquistar as coisas, você se superar todos os dias, e falar, cara, ontem eu não dava conta e hoje eu dou. Essa coisa da live da madrugada, para mim, é uma espécie de superação. Quando eu era jovem, antes de eu ter filho e tal, eu era uma pessoa totalmente da noite. Eu gostava de estudar à noite, a minha mente funcionava à noite. Eu não era ninguém de manhã. Ninguém. Meus filhos vieram, eu tive que mudar a minha rotina, porque, né? Como é que você faz? E deu trabalho? Pô, pra caramba, era horrível, eu ficava ruim de mau humor. E dia após dia eu mudei. Deu trabalho? Deu, mas eu consegui ajustar o meu relógio biológico para uma coisa que eu queria. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que eu apertei um botão aqui. Tá me ouvindo? Não, tô ouvindo. Deu uma travadinha, mas voltou. Tá. Então, assim, dá trabalho? Dá, gente. Mas tudo que tem algum valor vai dar trabalho. Você quer conquistar uma posição profissional nova, você quer mudar de cidade, você quer mudar de casa, olha o trabalho que não dá, cara. Faz caixa e põe no caminhão. Então, assim, não vamos
nos tolir pelo trabalho que as coisas, né, dão. Porque dá mesmo. Dá É trabalho. Cristina, eu tô tentando ler aqui, eu não. É Cristina, né? Eu não tô conseguindo. Cristina. Cristina, agora eu consegui ler. Cristina, não tô conseguindo ler os comentários muito bem. Cristina, essa sensação, você falou que a sensação de vencer o medo é maravilhosa, mas é difícil, né? Eu concordo que realmente é muito difícil. Mas o meu conselho para você é sempre fazer isso. Primeiro, você não ignorar, acho que a gente não deve ignorar, tá? Você sabe que você tem um medo, que você está com medo de alguma situação. Assume para você, estou com medo. Esse medo, ele existe. Não finge que não está vendo, não finge que ele não existe. Ele está ali. Não é vergonha nenhuma a gente ter medo. É o que a Carla falou, todo mundo tem medo, ele faz parte da gente, ele faz parte da nossa essência. Ninguém pode dizer que não tem medo ou que nunca teve medo em alguma situação na vida. Isso não existe. Ele faz parte da gente, somos seres humanos. Então, o primeiro conselho que eu te dou, assim, se é que eu posso te dar algum conselho, é reconheça o seu medo e não ignore ele. Enfrente ele, olho no olho, igual a Carla falou, olho no olho. Ah, você tá aí, eu tô te vendo, mas espera aí que eu sei o que fazer com você. E daí você agir contra esse medo, não deixar ele te limitar, não deixar ele te bloquear. Imagine sempre o pior cenário. O que pode acontecer se essa situação ocorrer? Qual a pior coisa que pode acontecer? Mas imagine também qual a melhor coisa que pode acontecer. Essa sensação de vencer o medo. Imagina você vivendo essa sensação de vencer o medo. Se imagine nessa situação. E aí você pesa. Qual é a melhor sensação? Aquela lá da pior situação ou a da melhor situação? Vale a pena você ir contra o seu medo? E pesar, ponderar e planejar os próximos passos. Quando você age de forma planejada, a chance de você ter sucesso e de o seu medo cair por terra, minha querida, e virar um farelo de areia, é muito maior quando você planeja os seus passos. A gente não sai dando cabeçada, tirando a esmo. Quando você planeja, peraí, esse é o pior cenário, esse é o melhor cenário, eu vou me sentir assim se eu vencer esse medo. Compensa, não compensa. Quando você faz essa análise, pronto. Você sabe o que você está enfrentando. Você sabe o que está acontecendo. Você está totalmente consciente das suas emoções, das suas atitudes. E aí fica tudo muito mais claro na sua frente, fica tudo mais claro na sua vida. E você consegue dar passos além desse medo. Faz esse teste e depois conta pra gente. E essa questão que a Sabrina está falando é muito interessante sobre planejamento, falando de medos corriqueiros, né? Igual você comentou dessa mãe aí que você estava conversando, que tem medo de tudo. Eu acho que é muito importante, dentro desse planejamento, a gente ser gentil com a gente. No seguinte sentido, eu tenho medo de dirigir. Então, eu tenho a minha carteira de motorista, mas eu não me sinto seguro para dirigir. Você não vai pegar o carro e vai se jogar numa rodovia, né? Você tem medo de dirigir? Faça um planejamento. Se você quer vencer esse medo, vai por pequenos passos. Seja gentil com você. Pega o carro, vai ali no seu bairro, depois você vai expandindo um pouco. Poxa, eu tenho medo de andar de avião. Pô, você não vai pegar um voo de 16 horas. Não é uma gentileza com você. Você está se violentando mesmo, né? Então, assim, se organiza, identifica o medo. Poxa, eu quero trabalhar isso dentro de mim. Então, vai aos poucos. E uma coisa que eu costumo falar muito com as pessoas que eu atendo uma coisa é você ser gentil e cuidadoso com você, que é você ter esse cuidado, ter essa análise, esse planejamento. A outra coisa é você ser permissivo. Ah, eu tô com medo, então eu não vou. Ah, então só hoje eu vou burlar o meu planejamento. São coisas diferentes. Então, é muito importante, poxa, tenho medo de água. Você quer vencer esse medo? Aí você vai fazer essa análise. Se eu vencer esse medo, qual que é o meu benefício? Se eu optar por não, o que vai ser? Aí você pensou assim, não, quero aprender a nadar, não quero mais ter medo de água.
Você não vai fazer uma aula de mergulho em alto mar, né, gente? Vai aos poucos, entra numa aula de natação, se programa. Tudo, gente. O centro de todos os conflitos, todos, tá aqui. Tá na cabeça da gente. Então, trabalha a sua cabeça dessa forma. Olha o medo, identifica. Eu sou a louca, gente, da lista, do checklist. Anota. A gente, infelizmente, né, Sabrina, a gente perdeu esse hábito de anotar as coisas, de colocar para fora o que está aqui permeando a mente da gente. Então, retoma essa coisa, né, que os nossos avós tinham. Coloca, porque é mais fácil de você enxergar. Hoje em dia, a gente vive num turbilhão de informação, informação pipocando por todos os lados, e a gente perde o mais importante, que é olhar para a gente. Porque cada pessoa funciona de uma forma diferente, né? Eu tenho uma personalidade que eu me motivo. Eu vi um desafio, eu vou lá, pá, eu quero fazer. Mas não é todo mundo que é assim. Então, às vezes, você vai ver um desafio, você não vai ter essa impetuosidade. Mas isso não quer dizer que você não possa lidar com isso. Você vai lidar só de uma forma diferente. Então, é muito importante você identificar como que você funciona, como que você se motiva, porque é o que você disse. Nós todos temos essa coragem, nós todos temos essa força dentro da gente. A gente só precisa entender como que a gente acessa isso e coloca para fora, né? Exatamente. Vou aproveitar esse um minuto, porque assim, eu estava conversando com uma pessoa sobre essa questão, né, dessa live de hoje e tal. E uma coisa assim, ser coach, então você deve, né, ter atendido pessoas, né, muitas pessoas que têm essa questão do medo. O que nós estamos conversando aqui, gente, é um medo normal. Existem pessoas que têm uma doença, né, que se chama o pânico, a síndrome do pânico. Para esses casos, as pessoas elas têm que procurar uma ajuda médica, né, um acompanhamento formal, porque aí transcende, né, essa questão de você se conhecer, de você se empoderar. E é muito importante a pessoa ela identificar até que ponto que é um medo que é natural, até que ponto que é um travamento que é natural, e aonde que não dou conta de fazer isso sozinha. E aí buscar uma ajuda especializada e tal. Porque existem casos que as pessoas, de fato, elas não saem de casa. Elas estão ali travadas. Uma vez eu vi uma situação que a pessoa ela travou no carro, ela não conseguia sair do carro. Então, aí, assim, aí é o caso, né, de uma ajuda especializada, enfim. Acho que vale a pena pontuar isso, porque existem, né, as situações que Com são certeza. extremas, né? Com certeza. Eu já vivi um caso desse, assim, com uma pessoa bem próxima, e ela desenvolvia períodos, medos diferentes. Tipo, num momento, ela estava com medo de beber água. Ela estava com medo da água, ela achava que a água ia fazer algum mal para ela. E criava aquele pânico da água. Aí daqui a pouco passava aquele pânico da água, ficava com medo de sair na rua. Isso é uma coisa que a pessoa não consegue resolver sozinha. Sem dúvida, tem que haver uma intervenção de um profissional, um auxílio. Com certeza, é algo que foge a essa coragem que você tem dentro de você. Por mais que você lance mão dela, você está precisando de uma ajuda profissional. Sem dúvida. É importante pontuar isso sim. Não é desse medo que a gente está falando. A gente está falando desse medo que te bloqueia, desse medo que te limita, desse medo que muitas vezes você não sabe que tem, você não conhece, você não enxerga, você não identifica, mas que ele está ali te bloqueando, te limitando. É desse medo que a gente está falando. E muitas vezes, Carla, é interessante, eu estava aqui lembrando, você falou dessa questão do planejamento e tal. Muita gente confunde, às vezes, o foco, o objetivo, e acha que isso é coragem. E daí, se você não coloca um planejamento junto com esse foco, com esse objetivo, você se perde.
Com Eu certeza, vivi, gente. eu vivi uma situação que, assim, eu estava viajando, o meu ex-marido, ele morou um tempo na Suíça e ele trabalhou num hotel. Então a gente foi fazer uma viagem para a Europa e daí a gente pegou um carro em Portugal e ele fez assim: eu quero chegar naquele hotel que eu trabalhei. Eu quero ir visitar aquele hotel que eu trabalhei. Tá. Mas foi assim, aquela coisa assim, de entrar no carro e dirigir até a Suíça, de Portugal à Suíça, com aquela coisa louca de não quero dormir, não quero parar, não quero tomar café. Eu quero chegar lá, eu preciso chegar lá. Ele queria rever aquele hotel, sabe? Uma coisa que ele colocou na cabeça que ele queria rever aquele hotel, enfim. Foi uma viagem super louca, assim, a gente estava muito cansado, sem parar, sem dirigir de Portugal até a Suíça. Chegamos ao hotel, chegamos lá no bendito hotel, né? E quando chegou lá, ele travou, ele deu um bloqueio. Quando chegou lá, ele começou, deu meio que um surto, não sei o que foi aquilo, porque assim, ele falou para mim depois, ele falou, eu não sei o que fazer. Eu queria chegar aqui, eu cheguei, agora eu não sei mais o que fazer. Eu volto, eu fico. A gente não planejou, não sabia o que ia fazer. Vou ficar aqui, vou passar um dia aqui, vou dormir aqui. Não se planejou nada do que fazer depois daquela etapa. A gente queria chegar. Chegou. E agora? Aí bateu o medo. Falou, a gente está na Suíça, a gente está num lugar onde a gente não conhece ninguém, não fala com ninguém, a gente não tem dinheiro para gastar, dinheiro para entrar no primeiro hotel que a gente vê, não tem dinheiro para isso. Então, gente, que loucura, que troço doido, sabe? Então, muitas vezes, o medo surge num momento de falta de planejamento. Aí você fala assim, ah, foi um foco, um objetivo mal planejado. Eu não faria isso Exatamente. de novo. Eu fiquei morrendo de medo aquela noite. Falei, cara, não tem lugar para dormir. Aí a gente começou a tentar achar um hotel que a gente conseguisse pagar e não achava, não tem vaga, não tem lugar, não tem vaga, não tem lugar, com dificuldade de falar a língua e aquela coisa toda. Meu Deus, que trem louco. E ele, naquele momento de surto, super nervoso, começamos a ficar muito nervosos. Gente, que trem doido, sabe? Você fazer uma coisa super sem planejamento. Você fala, cheguei lá. Você chegou. E agora? Né? Chegou. Isso me lembrou uma pessoa que eu atendi. Ô, gente, chega a ser. Não, não é engraçado, mas é porque tem tudo a ver. A pessoa tinha namorado 17 anos. Namorou 17 anos. Programou um casamento, um casamentão. Um casamentão. Foi uma festa assim, digna da revista Caras. Casou. Ficou 3 meses casado e separou. Por quê? Ela queria casar. Ela não pensou o que ia ser depois do casamento. Não planejou. Ela não se conhecia. Ela não conhecia certamente a pessoa que ela se casou, mesmo tendo namorado por 17 anos. Ela chegou, igual você chegou na Suíça. E agora? O que eu vou fazer? Não conseguiu. Não deu conta. Então, essa coisa de você planejar o que eu quero com isso. Eu quero provar para mim que eu dou conta? Porque tem isso também. Né? Às vezes a gente quer. Porque qual que vai ser o próximo passo? O que eu quero depois disso? Se a gente não tiver isso muito claro, dá medo, dá pânico, a gente trava, a gente não sabe o que fazer. Aí você vai lá e paralisa. Porque você não sabe, você planejou, você organizou, você teve seu foco até um determinado momento. E se você for pensar isso em termos de relações, em termos de você com você, é uma coisa muito complicada. Né? Poxa, quero viver a maternidade. Tive o filho, e agora? Não dá para devolver para a mãe, porque no caso a mãe sou eu. O que você faz? Né? Ah, quero morar em outro país. Beleza, cheguei no país. E a partir de agora eu vou fazer o quê? Eu vou viver de quê? Eu vou me comunicar como? Essa falta do olhar, essa falta de um planejamento estratégico,
de olhar de uma forma racional, gente, isso fomenta medo, que depois pode, inclusive, virar um pânico, né? Então, assim, o pessoal fala comigo, nossa, mas o seu negócio é o mais chato do mundo. Organização e planejamento. Gente, a gente tem que organizar e planejar tudo, porque se você não tem esse olhar, você fica à mercê das emoções. Você fica à mercê do medo, você fica à mercê da compulsão, você fica à mercê do vitimismo. Você vive à mercê de tudo. Você perde a capacidade de escolher. Você vira. Deu medo, você sente medo. Aí deu fome, você vai lá e come um pote de sorvete. Aí, quem quer ter uma vida assim? Viver à mercê das emoções. Isso é muito sério, né? Total. Porque assim, você fica totalmente à mercê do que vai vir mesmo. Quando você não planeja, eu não acho planejamento uma coisa chata. Eu gosto de planejar, tá? Eu gosto de planejar. Mas não pode até ser chato para quem não gosta, para quem não tem o hábito de planejar, acha que é chato. Se experimentar, vai ver que não é. O benefício do planejamento, ele é tão grande, ele é tão bom, um planejamento eficiente, né? Um planejamento bem feito, um planejamento que não te sufoque, né? Ele é tão bom que você vicia em planejar, em ter tudo planejado. Mas, enfim, eu acho que é tão gratificante o resultado, ele pode até ser chato para algumas pessoas, o planejamento. Mas é a base de tudo. É o essencial. É a base de tudo. Tudo na vida. Tudo na vida. Tudo. Ó, vou te contar uma coisa. Tem a ver com planejamento e tem a ver com medo também. Eu tenho 2 filhos. Eu engordei 36 quilos na gravidez do meu primeiro filho, emagreci um pouquinho, engordei mais 34. Eu fiquei enorme. E eu morria de medo de não conseguir voltar meu corpo. Eu não queria fazer cirurgia, eu sempre tive uma coisa assim, eu quero dar conta. Eu quero vencer isso. E eu falei, só que eu sou movida a desafio. Eu falei assim, vou conseguir. O que eu fiz? Eu me planejei. E eu consegui ter um corpo melhor do que o corpo que eu tinha antes de engravidar. Graças ao planejamento. Dá trabalho? Dá, gente. É muito mais fácil você pedir comida pelo aplicativo. É muito mais fácil você sentar e ver o Netflix ao invés de fazer um exercício físico. Então, eu acho que é muito importante a gente tirar da cabeça essa coisa. Ah, dá trabalho, então eu não vou fazer. Claro que dá trabalho, mas é recompensador, né? Quando você contou aí a sua experiência, que você saiu de uma estrutura que estava pronta, estável, e se jogou numa outra situação. Certamente você fez um planejamento, certamente você avaliou. Se eu for, vai ser assim, se eu não for. Deu trabalho? Claro que deu. Óbvio que deu. Muito. Bom, você vai fazer um almoço, gente, dá trabalho, mas não é bom você comer uma comida caseira? Então, assim, sim, dá trabalho, mas é melhor você despender o seu tempo planejando, se organizando, organizando a sua mente, organizando o seu espaço, do que você perder o mesmo tempo apagando incêndio, agindo reativamente, com ressaca moral, se lamentando, porque o tempo ele é o mesmo. Você só está escolhendo a forma que você vai utilizar esse tempo. Se é antes ou se é depois. Se é de uma forma ativa ou se é de uma forma reativa. Né? Nesse caso dessa sua viagem que você comentou, vocês poderiam ter pensado, você e seu ex-marido, né? Poxa, vou chegar lá, o que pode dar de errado? Vou estar cansado? Vou. E aí eu vou fazer o quê? Ah, eu não sei falar a língua. O que eu posso fazer? Não é deixar de fazer a viagem, mas o que eu posso fazer para evitar um transtorno? Porque eu vou estar cansada, eu vou dirigir tantos quilômetros, vai ser tantas horas de viagem. Certamente, vocês perderiam o mesmo tempo, mas planejando. Agindo de uma forma ativa. A importância de saber o que você quer com seu objetivo, o que você quer com esse foco. Eu quero chegar lá. Eu quero chegar lá para quê?
Eu quero chegar lá e fazer o quê? Qual é o meu objetivo em chegar lá? Eu quero visitar o hotel. Então, peraí, eu vou precisar de 1 dia, de 2 dias. Eu vou precisar fazer uma reserva. Não, eu quero chegar lá e ver as pessoas que trabalharam comigo. Sabe, é saber o que você quer. Qual é o seu objetivo em chegar lá? Porque quando você não sabe o que você quer, não sabe o que você está indo buscar, você se perde. Você chega e você não sabe para que direção você vai. Cheguei, e agora? Ó, e aí? Cheguei, grande coisa. Cheguei aqui e agora? Para quê? O que eu faço agora? Né? Você olha para um lado, olha para o outro, e agora, né? E as pessoas têm uma falsa uma ilusão que ela é completamente errada, e ela é falsa assim, eu não vou me decidir, eu não vou me posicionar, então eu estou isento de responsabilidade. E a coisa não é assim, porque não fazer nada também é uma escolha. Não se organizar, não saber o que você quer, é uma decisão também. Você está decidindo entregar para outra pessoa, para as circunstâncias, para os ambientes. O que vai acontecer? Porque se você não se posiciona, se você não tem um foco, se você não tem um objetivo, se você não sabe o porquê que você está fazendo aquilo, gente, a coisa ela vai acontecer. Se você não escolhe, alguém escolhe por você. Se você não se posiciona, alguém vai pegar uma posição que era sua e vai tomar posse. E aí depois a pessoa reclama, minha vida não anda, eu não decido nada, minhas coisas. Não escolher também é uma escolha, né? As pessoas não têm essa análise, falta muito isso. E eu falo às pessoas, mas eu me incluo nessa. Porque até eu começar essa coisa que foi uma transformação pessoal para mim, antes de virar, né, um empreendimento, eu também vivia deriva. Eu também vivia entregue às circunstâncias, à escolha dos outros. Vamos. Aí eu cheguei lá e agora? O que eu vou fazer? E não é legal viver dessa forma. E quando você descobre, né, Carla, que você é capaz, quando você passa por uma experiência, que você olha para você e diz assim, é essa sensação que a Cristina falou de você superar o medo, como é bom. Eu tinha muito medo de me mudar. Eu tinha muito medo de me mudar. E hoje, quando eu olho para mim e falo assim, nossa, nada me prende mais em lugar nenhum. Depois que eu descobri que eu não sou presa num lugar, que eu não sou presa a uma casa, a uma estabilidade, que nada me prende mais. Se eu tiver a oportunidade de ir para qualquer lugar do mundo, eu vou, porque eu não tenho mais esse medo, eu venci ele. Mas eu já tive muito medo. Mas uma vez que você vença ele, que você reconhece e que você vence ele para sempre. É incrível isso. É você se tornar um protagonista. É você ser protagonista da sua vida e não coadjuvante. Eu falo isso com os meus clientes todos os dias. Tome posse da sua vida. Seja protagonista da sua vida. Não quer dizer que você não vai sentir medo, não quer dizer que você não vai errar. Vai, mas é consciente. E uma vez que você venceu aquele medo, aquela insegurança, gente, é incrível. Não volta. Você pode ter medo por outra coisa, por uma outra situação, um outro desafio. Mas aquele que você venceu, ele está vencido. A batalha ganha. E você descobrir esse poder em você, porque também ninguém vence um medo por você, é você mesmo, com você. Gente, eu acho que não tem sensação melhor de ser dono de si. É impressionante. Eu falo assim que isso é um assunto que é o meu assunto preferido, porque... sem dúvida. É mais ou menos, um exemplo, as pessoas falam que fazer tatuagem vicia. Né? Todo mundo fala isso. Quando você faz uma, você sai fazendo um montão, porque vicia. Não é que vicie, é que você perde o medo. Sim. Porque quando você vai fazer a primeira... Quando você vai fazer a primeira tatuagem, você vai cheio de medo. Da dor, porque vai doer, vai doer. Aí você venceu aquele medo na primeira.
acabou, você não tem mais o medo. Você vai fazer quantas você quiser, porque você não tem mais o medo, você venceu Vai ele. doer? Vai continuar doendo, porque dói. Você já conhece a dor, você já sabe o que é, você já identificou, você já reconhece e você encara, porque uma vez você venceu ele. Então agora você vai, aquilo ali passou a fazer parte de você como uma naturalidade, porque você venceu esse medo. E isso funciona para tudo na nossa vida. Eu tinha muito medo de me mudar. Eu me mudei uma vez, eu encarei esse medo. Não, eu vou. Você tinha, de repente, medo de ir para um outro país, um lugar onde você não tem ninguém, não fala a língua. Você foi, você encarou o medo. Uma vez que você venceu ele, você pode me dar a oportunidade agora em qualquer lugar do mundo. E eu já sei que eu não sou uma planta, não sou um poste, não estou amarrada aqui. Eu sou capaz, eu já fiz isso uma vez. E posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Hoje eu reconheço essa minha capacidade, eu sei que sou capaz disso. Então, é o medo que você vence uma vez e ele está vencido para sempre. É libertador demais, não é? É maravilhoso. Eu falo que isso é empoderamento. É você ver que depende de você, só de você, que está tudo aqui. Não existem, né? Você não é um poste, você não é uma planta. Isso é maravilhoso. Quando a gente entende e internaliza isso, é maravilhoso. É libertador, de fato. É libertador. E eu convido todo mundo a experimentar essa liberdade, viu? Porque é gratificante demais. Você você olhar no espelho e dizer assim, eu sou capaz, eu superei esse medo, eu venci esse medo e ele está vencido. Nossa, é bom demais. É bom demais. Deixa eu ver se tem... Ah, não, acho que foi alguém que entrou. Pensei que tinha algum comentário aqui. Bota comentário aí, gente. Conversa com a gente. O povo tá cansado, ninguém fala nada. Acho que o pessoal tá com sono, já tá aí no clima de véspera de feriado, já tá todo mundo querendo já curtir o feriadão. Ai, eu tô derrubando tudo aqui. Feriado? Não vai ter o feriado na semana que vem? Acho que vai. Bom, eu tô contando. Feriado terça-feira, não é isso? Aí eu já tô contando que vai ser a partir de segunda já. Meus meninos não vão ter aula, então eu já tô assim, ó, no clima já. Tem feriado na terça e na quinta-feira, dia dos professores, não é isso? As escolas que acabaram de voltar às aulas vão emendar aí a semana, né? E eu tô achando ótimo. As suas crianças já estão no presencial? Já estão no presencial. Graças a Deus, porque estava muito difícil, né? E assim, está sendo excelente, porque agora eles estão treinando o português de uma forma assim, 100% efetiva. Aqui em casa, de vez em quando, ainda dava uma escorregada, né? Eu tinha que falar um pouquinho inglês. A gente está aqui falando de medo e a gente passou aí por esse período todo de medo enorme, que foi esse período de pandemia que ainda estamos vivendo. E agora estamos encarando mais uma barreira, né? Que é essa volta às aulas aí. É mais uma etapa do medo que a gente vai ter que vencer, né? A gente vai ter que vencer. Vai ter que vencer. Tem opção, né? Porque a gente não pode deixar de viver, né? Por conta de medo. A gente tem que se cuidar, a gente tem que se precaver, a gente tem que tomar todas as medidas. Mas o vírus está aí. E a vida está aqui também e está passando. Então, deixar de viver para poder esperar as coisas voltarem ao normal. E se esse for o normal? O novo normal. Pois é. Né? E se esse for o normal? Exatamente. A gente não tem como prever o futuro, a gente tem que viver. Exatamente. Vai lá e vive. Né? Vai lá e vive, faça a sua parte, seja responsável, né? Tome todas as medidas possíveis para poder se preservar as pessoas que estão ao redor. Mas, gente, deixar de viver, a vida é muito curta, né? É isso. Galera, o recado que fica para hoje é esse: vencer o seu medo, mas vencê-lo depois de identificá-lo, depois de reconhecê-lo, depois de olhar nos olhos, encarar ele frente a frente, como a Carla falou, olhar para o seu medo e dizer, você está aí, eu sei que você está aí, tá tudo bem você estar aí, tá ok, mas eu vou te vencer. Eu sou maior do que você. É isso. Eu sou maior do que você, exatamente. Não deixar que esse medo te bloqueie, te limite, te impeça de dar passos adiante, te impeça de crescer.
Não permita isso, não se permita que nada te limite, não permita isso. É absurdo você permitir que alguma coisa te limite. E o medo acaba se tornando algo muito pequeno, quando você percebe o quão grande você é. Quando você olha para o seu tamanho, o medo se torna pequeno demais, se torna insignificante. E nós somos capazes, todos nós somos capazes. Que bom. Gente, gostaram da pauta da live? Que bom. Eu fico muito feliz. Eu tô tentando digitar aqui, vamos ver se eu vou conseguir. Eu tô colocando aqui o meu IG. Quem quiser entrar lá depois, participar, seja muito bem-vindo. Entrem lá para vocês me conhecerem, saberem um pouco mais de mim. E eu espero, sabe, eu adorei muito o nosso bate-papo, eu espero que a gente tenha mais oportunidades de conversar. Como eu disse, né, no início, a gente conversar com pessoas que agregam e que trazem informações novas, possibilidades novas, que estão aí correndo atrás de ser uma pessoa melhor, isso é muito bom. Eu acho que a gente tem que trazer para perto da gente, para a convivência da gente, pessoas que estão afim de crescer, de somar e de vencer, né? Dizem que a gente é uma média aí das pessoas que a gente convive. Então, vamos buscar conviver com pessoas que fazem bem pra gente e que estão numa vibe parecida com a gente. Né? Então, obrigada aí pela oportunidade. Vamos continuar aí, porque foi bem legal. Tem gente aqui que descobrindo que os medos são bem menores do que a coragem. É isso aí. Olha que maravilha, né? É isso aí. Que lindo. Que bom. É isso aí. Muito Nós bacana. viemos no mundo para brilhar, minha gente. A gente vai brilhar. O medo Olhar existe, no espelho e pensar que você merece muito mais. Maravilhoso, gente. Aí. Obrigada pelo comentário. Maravilhoso. Isso enche o coração da gente de alegria, né? Sem dúvida, Carla. Eu só tenho a te agradecer. Muito, 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 muito obrigada pelo seu conteúdo, pelo seu tempo. A correria com os pequenos aí, eu sei que é grande, mas esse tempo que a gente está aqui é um investimento. É um investimento. E compartilhar essa energia com essa galera é maravilhoso. Só tenho a agradecer todo mundo que passou por aqui um pouquinho, que passou e ficou, que passou e deu uma olhadinha e foi embora. Tem gente que vai voltar depois para assistir o vídeo, vai ficar gravado aí. Ai, perfeito. Tem gente que vai voltar. Eu vou deixar gravado, porque tem uma galera que chega no finalzinho, acompanha depois o assunto, porque vale muito a pena. Lembrar a galera que tem um desafio rolando, tem um desafio da Carla, né, Carla? Fala do seu desafio. É isso aí. Bom, meu desafio está rolando já, mas quem quiser tiver interesse, fica ligadinho, porque daqui a pouco, antes do ano acabar, vai ter mais um, que são 15 dias contra a procrastinação. Hoje a gente começou o desafio oficial e o pessoal está super animado. Eu estou bem feliz. Eu tenho um manual também, que está lá na minha bio. Quem tiver interesse, clica lá. Que eu dou alguns passos simples para poder ter uma vida mais produtiva. É o meu produto de entrada, é uma coisa bem simples, bem acessível. Então, entrem lá, deem uma fuçada, uma sapeada na minha página, que tem um blog também, que é da minha época de Hong Kong, que eu conto as nossas experiências de viagem, enfim. Tem um conteúdo bem bacana lá. Então, eu dou uma acompanhada lá no seu blog, me amarro. Super legal. Tem umas coisas interessantes, né? É muito legal, é muito legal. Obrigada. E é isso. Tá? O meu desafio começa na segunda-feira. É um desafio de autoconhecimento, galera. São 21 dias para você se conhecer, se amar, entender suas emoções e controlar suas reações, entender quem você é. E, enfim, é o maior desafio, né, que é a gente se conhecer, essa luta constante que é a gente se conhecer, é constante porque a gente está sempre mudando. Eu não sou hoje a mesma pessoa que eu era um ano atrás, muito Ainda longe bem, né, de ser gente? a pessoa que eu era. Graças a Deus, graças a Deus. Eu hoje sou uma pessoa muito melhor, muito mais evoluída do que eu era um ano atrás, que dirá 2, 3, 4, nossa senhora. Enfim, quem me conhecia há uns anos atrás tem que me conhecer e se apresentar de novo, porque já não me conhece mais. E esses 21 dias de desafio são para isso, para a gente se autoconhecer e mergulhar no nosso interior. Eu chamo o desafio de meu salto alto, porque eu acredito que é o maior salto que a gente pode dar na vida, que é o salto para o nosso interior.
Tem gente que fala para mim, eu pensei que era para aprender a andar de salto. Não é para aprender a andar de salto. É para você dar um salto para dentro de você. Esse é o maior salto que você pode dar na sua vida. E se descobrir, e você vai sair desses dias se amando e se conhecendo. Você vai sair desses dias apaixonada por uma pessoa que você não conhecia, que é você mesmo. Então, todo mundo convidado a participar do desafio. É só clicar no link da minha bio, que vai te direcionar para uma página onde está todas as informações direitinho, como é que vai ocorrer. Já começa na próxima segunda. As vagas são limitadas, porque eu quero dar uma atenção especial para todo mundo. Eu quero ter um contato direto com todo mundo que participa do desafio. Então, não tem como a gente colocar muita gente no grupo. Tá bom? E é isso, gente. Estou esperando por vocês. Agradeço demais vocês terem passado por aqui, terem participado dessa conversa com a gente. Carla, muito obrigada. Gente, marca os amigos aí, as amigas que precisam ouvir esse assunto, que precisam ouvir essa conversa. Deixa um comentário de vocês, vai ficar gravada aí a live. Um beijo grande, muito obrigada, viu? Gente, beijo, boa noite. Até a próxima. Beijo, beijo. Obrigada, gente. Obrigada. A Carla é maravilhosa, é uma fofa. Vai lá dar uma olhadinha no perfil dela, muito bacana. Acompanhar o blog dela, as histórias de Hong Kong, muito legal. Eu tenho um interesse grande por culturas de outros países, eu gosto muito de acompanhar, então eu curto demais acompanhar o blog dela. Agradeço a vocês aí que participaram, que interagiram com a gente, que passaram por aqui, deixaram um pouquinho da energia de vocês. É sempre muito bom. Muito, 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 muito bom. Um beijo de luz, vou encerrar aqui e vou deixar a live salva, tá bom? Um abração.